No Saber Direito desta semana, a professora Rebeca Miller traz um curso sobre direito tributário. Ela menciona os aspectos gerais, conceitos, fala sobre as fontes constitucional e infraconstitucional, também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os direitos fundamentais dos contribuintes. A aula 3 começa agora. Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Saber Direito. Estamos na aula 3 e aqui essa semana é dedicada para tratarmos do assunto ligado ao direito tributário e ligado também ao direito constitucional, que é sobre o compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo. Na aula número 1, nós tratamos de aspectos gerais, um panorama relacionado a esse compartilhamento, um panorama sobre os aspectos históricos que levaram a mudanças, modificações na legislação do país, do Brasil, e outros aspectos tocantes relacionados à configuração do compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Na aula 2, nós abordamos as fontes constitucionais que autorizam esse compartilhamento de dados fiscais, uma interpretação das normas dos dispositivos constitucionais, dentre eles direitos fundamentais, como o direito à privacidade e outras previsões constitucionais quanto à proteção à arrecadação tributária, a cooperação entre as administrações tributárias, ou seja, entre o fisco federal, o fisco municipal, o distrital e o estadual. A aula 3, que vamos adentrar hoje, ela vai tratar dos aspectos das fontes infraconstitucionais. O que a gente tem dentro da norma infraconstitucional, ou seja, das legislações hoje vigentes, que autorizam esse compartilhamento de dados, que vão a fundo para normatizar esse compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo fiscal. Voltando aqui sobre alguns dos principais aspectos que vimos na aula 1 e na aula 2, vamos nos lembrar que o sigilo ele é uma construção que vem a partir da legislação infraconstitucional, do Código Tributário Nacional, no artigo 198, e também ele vem a partir da Constituição Federal. Não é um direito fundamental protegido o sigilo fiscal não é um direito fundamental previsto na Constituição. Mas o direito à privacidade, o direito à intimidade. E nós vimos que o direito à privacidade ele tem um aspecto lato sensu e estrito sensu. O lato sensu é onde os dados fiscais estão inseridos, porque podem ser compartilhados, via de regra, dados parâmetros com terceiros, como os órgãos estatais, como a administração tributária. E do outro lado, a intimidade dentro do conceito de direito à privacidade estrito sensu. Algo que diz respeito a cada um de nós, algo que diz respeito ao indivíduo, ao direito de estar só, de ser deixado sozinho. Não tem uma obrigação de fornecer informações para terceiros, sobretudo o Estado. Mas dito esses panoramas, esses aspectos constitucionais, é hora de passar, então, para adentrar na espécie legislativa, nos parâmetros legislativos que hoje são previstos. Nós vamos ver que os anos de 2001 e 2003, eles foram cruciais, esse lapso temporal foi crucial para várias modificações na legislação. Em 2001, por exemplo, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário. Em 2003, nós tivemos modificações outras também, agora a nível constitucional, que possibilitaram o compartilhamento de dados e deram, na verdade, um direcionamento para que o compartilhamento de dados fosse uma atividade da administração tributária em todos os seus níveis. A lei do sigilo bancário, ela, apesar de ser sigilo bancário, nós tratamos aqui também na aula 1 e passamos também na aula 2, o sigilo bancário, apesar de não ser o sigilo fiscal, ele tem uma íntima conexão. Isso porque o sigilo bancário é aquele que está dentro das instituições financeiras, é aquele em que
tratam de informações bancárias relacionadas a cada indivíduo ou a uma pessoa jurídica, mas são protegidos por esse manto do sigilo na esfera das instituições financeiras, que igualmente têm o dever de assim manter, de não fornecer esses dados, de não divulgar esses dados a terceiros ou a qualquer pessoa não autorizada. O sigilo bancário, ele se conecta ao sigilo fiscal, por quê? Porque você tem um momento, uma obrigatoriedade com base na legislação, de que esse sigilo, que está sob a guarda das instituições financeiras, eles precisam passar em determinado momento, as informações precisam ser enviadas para a Receita Federal, para que ela possa dar continuidade àquele mote que também falamos, aquele mote constitucional da proteção à arrecadação tributária. Então, temos uma esfera do sigilo bancário dentro desse fluxo de compartilhamento, sendo repassadas as informações para a Receita Federal. E, a partir desse momento, passa-se do sigilo bancário ao sigilo fiscal. Vejam como esses dois aspectos do sigilo, essas duas denominações, se conectam. Apesar de falarmos aqui de sigilo fiscal, o sigilo bancário ele é intrínseco. É difícil adentrarmos, passarmos pela análise da legislação infraconstitucional, se a gente deixasse de analisar a Lei Complementar 105, não faria muito sentido, até mesmo nos pontos que tocam as modificações e as mudanças dos precedentes, da jurisprudência, notadamente a jurisprudência, a estrutura de precedentes do Supremo Tribunal Federal neste ponto. Portanto, entre 2019 e 2020, já que a gente fala de precedentes do Supremo Tribunal Federal, 2019 e 2020 foi outro lapso temporal crucial para adentrar num compartilhamento de dados de uma forma ainda mais ampla, com base em precedentes do STF que assim permitiram, para abarcar ainda não só a esfera da administração tributária, mas da persecução penal e da proteção do combate, em verdade, do combate a crime organizado, por exemplo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Para nós, hoje, o que interessa aqui é colocar as nossas atenções para a Lei Complementar 105, de 2001, a Lei do Sigilo Bancário, e também a Lei Complementar 104, também de 2001, igualmente de 2001. Essa Lei Complementar 104, ela veio trazendo modificações a algumas estruturas normativas tributárias. Ela veio trazendo algumas modificações dentro do Código Tributário Nacional. Então, diferentemente da Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário, é uma estrutura normativa própria, um regulamento dessa esfera, a Lei Complementar 104, de outro lado, ela vem com essas modificações pontuais. E esses dois são os principais, esses dois leques normativos são os principais quando falamos do compartilhamento de dados além da Constituição Federal de 88, para depois de quando a Constituição Federal de 88 foi promulgada. E a institucionalização desses dados, ela passa, então, de um quadrante que é centrado no compartilhamento somente entre instituições financeiras, para alcançar outras esferas. Lembram-se que eu falei aqui dos precedentes do Supremo que começam a avançar para não só a administração tributária, mas também para a esfera penal? Pois é, essas leis, sobretudo a Lei Complementar 105, vai ser onde está o rol autorizativo, a partir é o ponto de partida para que esse entendimento e essa dinâmica desse fluxo de compartilhamento possa ocorrer. No Código Tributário Nacional, a gente tem os artigos 198 e o artigo 199. O artigo 198, ele trata da estrutura de informações fiscais sigilosas, nós também abordamos isso, e o artigo 199, ele dá um passo além para autorizar essa cooperação não só a nível doméstico, mas aqui para nível internacional, compartilhamento de informações entre administrações tributárias de diferentes países. Então, retomando, nós temos a Lei Complementar 105, a Lei Complementar 104 com as alterações pontuais e o CTN, o Código Tributário Nacional, com os artigos 198 e 199.
para além das leis complementares, da lei do sigilo fiscal, do sigilo bancário e da lei complementar 104 com as suas alterações, o CTN, o Código Tributário Nacional, então vem com seus artigos 198 e 199 para reforçar esse compartilhamento, essa estrutura de informações fiscais sigilosas e lá prevê alguns parâmetros para que esse compartilhamento pudesse ocorrer. Ali no artigo 198 do Código Tributário Nacional, ele diz que as informações fiscais sigilosas, elas poderão ser acessadas por terceiros, por outras autoridades, em hipóteses específicas. E lá ele traz um rol, que são os primeiros parâmetros para a gente verificar, fazer esse controle da legalidade, que é um controle que, caso haja alguma interpretação e que seja sinalizado algum problema, algum equívoco naquele compartilhamento de dados, ele tem que ser feito pela autoridade judiciária, pelo Poder Judiciário, e para isso ela assim o faz com base numa legislação. E aqui é o primeiro indicativo, é o primeiro artigo, que é o primeiro dispositivo que traz alguns parâmetros objetivos para a verificação desse compartilhamento de dados. No artigo 198, parágrafos 1º, 2º e 3º, uma leitura conjunta do artigo 199, esses parâmetros, eles foram delimitados em alguns itens. Então, não seria configurada essa quebra de sigilo, mas sim haveria possibilidade dessa transferência do sigilo, desse acesso das informações, no caso de uma autoridade judiciária requisitando as informações no interesse da justiça. Essa aqui é uma baliza, ou seja, o Poder Judiciário, ele tem a capacidade, ele tem a competência de, dado aquele caso concreto, requisitar que a autoridade tributária, ela libere aqueles dados, aquelas informações, ela forneça. Isso sempre no interesse da justiça. É muito comum ver no âmbito da persecução penal, por exemplo, em que é necessário para a autoridade da persecução penal, como o Ministério Público e o próprio juiz de valor a ser feito, aferido pelo Poder Judiciário, que seja concedido esses dados, analisadas essas informações protegidas pelo sigilo, para que se consiga chegar a uma alguma eventual implicação penal. Contudo, ao mesmo tempo em que há esses parâmetros requisitórios, né, autorizados pelo fato de ter essa reserva de jurisdição, há outros requisitos também que são igualmente importantes. A gente sai da esfera judicial para adentrar no âmbito dos entes, dos próprios órgãos da administração, em que pode haver uma solicitação pela autoridade no interesse da administração pública, em processo administrativo instaurado com o objetivo de investigar a prática de infração administrativa. Aqui, uma das leituras possíveis a respeito dessa delimitação, dessa segunda delimitação, que está lá no parágrafo 1º do artigo 198 do Código Tributário Nacional, a gente pode inferir que aqui se trata de um processo administrativo em que é investigado um servidor público, por exemplo. Então, no interesse da administração pública, pode ter essa conotação. Por outro lado, nós vamos abrir aqui um leque de outras possíveis interpretações. O que seria interesse da administração pública? É um conceito amplo, mas mais que isso, quando o CTN, o Código Tributário Nacional, fala que é em processo administrativo instaurado com o objetivo de investigar a prática de infração administrativa, nós estamos, então, falando realmente, podemos restringir somente para esse âmbito do processo administrativo, como um processo administrativo disciplinar? Tudo leva a crer que sim, mas vocês vão se lembrar aqui que eu falei que a intenção, mais do que explicar, mais do que deixar conceitos fechados, era deixar também dúvidas, porque esse assunto é um assunto contínuo, um assunto que exige investigações contínuas, eternas. E aqui, esse dispositivo ele vai ensejar várias dessas provocações. Então, a partir desse momento aqui, dessa delimitação quanto às solicitações pela administração pública, a gente tem dúvidas sobre se seria no âmbito de um processo administrativo disciplinar somente, que essa solicitação poderia ocorrer,
e no interesse da administração pública, se esse interesse da administração pública estaria restrito exatamente a esse aspecto disciplinar, digamos assim. Outro requisito importante é que essas informações sigilosas, elas não configurarão uma quebra, o acesso, não é uma divulgação, não é uma quebra de sigilo, quando se trata de representações fiscais para fins penais, as famosas RFFP. Essas representações fiscais para fins penais, ela é uma previsão que há dentro da estrutura do direito tributário e cuja implicação final é, a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, finalizadas as instâncias administrativas, ela pode chegar até o Ministério Público. E a chegada dessa representação ao Ministério Público, ela indica possíveis crimes tributários, para que o Ministério Público, a partir daquele momento, dê início a uma investigação para verificar se aquele contribuinte ele merece ter uma imputação criminal pelo não pagamento de um tributo, por exemplo, ou não. Então, a RFFP, a Representação Fiscal para Fins Penais, ela é uma comunicação entre a esfera fiscal e o Ministério Público. E ali, obviamente, vão estar contidas várias informações fiscais protegidas pelo sigilo. O Código Tributário Nacional, portanto, em seu artigo 198, ele delimita, ele flexibiliza a ideia de que não haveria uma quebra de sigilo. Não há uma quebra de sigilo quando essas informações são repassadas para o Ministério Público no âmbito dessa representação fiscal para fins penais, que obedece um processo administrativo prévio, em que há ampla defesa, em que há contraditório e a constituição definitiva do crédito tributário. Passado falamos sobre a requisição, a solicitação pela autoridade administrativa, falamos agora sobre a representação fiscal para fins penais e é a hora de falar sobre as inscrições em dívida ativa da Fazenda Pública. Essas informações que dizem respeito à dívida ativa da Fazenda Pública, elas não têm o caráter de sigiloso. Não é à toa que no próprio site da Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, responsável, um dos órgãos responsáveis pela inscrição em dívida ativa, você vai poder consultar uma lista de devedores e há informações básicas ali que não são tratadas como sigilosas. Justamente essa lista de divulgação de acesso a terceiros, ao público em geral, para que a sociedade possa verificar quem é o maior devedor da União, no caso, ou não. Há provocações e discussões sobre a legalidade disso, mas não é o objeto da nossa discussão. O fato é que essas informações ali contidas não são tratadas como sigilosas. Elas são algo que podem ser consultados pela sociedade, pelo público em geral. Da inscrição em dívida ativa, temos outro requisito dentro de toda essa flexibilização do sigilo, de não configuração de informação fiscal sigilosa, que é o parcelamento ou a moratória. Então, informações relacionadas ao parcelamento da dívida tributária, a possibilidade de um pagamento do crédito tributário, do valor dos montantes que um contribuinte deve, por exemplo, à União, e ali há um programa de parcelamento, em que pode-se ter uma forma de pagamento diluída no tempo, ou diferida, ou seja, depois de um momento que não aquele que foi definido inicialmente pela lei, isso tudo também são informações, via de regra, que não podem ser opostas como sigilosas. Além disso, uma modificação recente que ocorreu em 2021, para possibilitar que as informações relativas a incentivo fiscal, benefício fiscal, elas também não são, ou imunidade de natureza tributária, elas não são cobertas pelo sigilo. Ou seja, não é que necessariamente vão poder ser divulgadas ampla e restritamente, mas não se pode alegar o sigilo para impedir o acesso àquelas informações. Então, em determinados momentos, qualquer cidadão pode acessar a lei de acesso a informações e fazer uma pergunta direcionada a esse benefício, a esse incentivo, e ele, a rigor, poderia obter informações globais, informações genéricas a respeito dessa dinâmica, desse incentivo fiscal, desse benefício fiscal. Lembra também, pessoal, que a gente falou sobre o Tribunal de Contas da União?
No Tribunal de Contas da União, falamos na aula passada, na aula 2, de número 2, o Tribunal de Contas da União houve uma dinâmica no passado, um passado recente de auditoria, em que foi requisitada informações para a Receita Federal, para que ela, uma vez o TCU, o Tribunal de Contas, municiar desses dados, dessas informações, pudessem aferir, pudessem auditar como estavam correndo o benefício fiscal, determinado incentivo fiscal concedido. E havia uma dinâmica, havia uma oposição ao sigilo contra o tribunal, em face do Tribunal de Contas da União, que impedia a verificação, essa auditoria. Então, uma das modificações ocorridas foi justamente no Código Tributário Nacional, para deixar lá expressamente que nesses casos não haverá essa oposição ao sigilo, não se trata necessariamente de informações fiscais sigilosas. Essa foi uma das modificações que caminhou, que entrou no sistema tributário nacional pelo CTN, pelo Código Tributário, justamente a partir dessas provocações ocorridas no âmbito dessa auditoria. E, por fim, temos no artigo 199 a assistência à permuta entre os fiscos estaduais, municipais, né, e também entre a cooperação com organismos internacionais, com países internacionais. O intercâmbio de informação sigilosa dentro da administração pública, ele vai ocorrer sempre não sempre, mas via de regra, melhor dizendo, mediante um processo administrativo prévio. Isso está lá no artigo 198, no parágrafo 2º. Ele vai ter que obedecer a um procedimento, né, que ele não pode ocorrer ao bel prazer da autoridade administrativa, que uma autoridade solicitou e eu vou mandar um e-mail aqui com essa informação. Ela não deve ocorrer dessa forma. Reconhecemos que houve no passado, esse tipo de solicitação foi feita dessa forma e já foi enviada. Isso é um objeto de discussão. Isso também está registrado não só na mídia, mas em trabalhos acadêmicos também. Só que, a rigor, se estamos falando de aspectos legais, o procedimento ele precisa correr dentro de registros de um processo administrativo, em que vai haver quem é a autoridade que está solicitando, deve constar quem é aquele servidor que pode acessar aqueles dados, aquelas informações que está acessando, para que futuramente, caso haja algum problema, algum desvio, seja possível apurar quem foi o servidor ou como ocorreu, como foi o procedimento, como ocorreu aquele procedimento. Isso é importante também porque a entrega desses dados e informações, ela tem um caráter pessoal. Então, há uma autoridade de um lado e há aquela outra detentora daquelas informações ou que tem a guarda daquelas informações, e isso precisa ser entregue quase no sentido figurativo, de entregue nas mãos daquela outra autoridade. Obviamente, hoje a gente tem a tecnologia para tanto, mas daí esse sentido de conferir segurança com tecnologia da informação para que essas informações, esses dados, eles não sejam vazados. É preciso que a Receita Federal, que a administração pública, a administração tributária, garanta, por meio de mecanismos de recursos da tecnologia, que essas informações elas são transmitidas com todo o cuidado possível, todo o cuidado que a tecnologia vai fornecer, assim como o compartilhamento ocorre dentro dessa esfera tecnológica, da mesma forma essa segurança de dados ela deve ocorrer. Sobre segurança de dados, dentro da tecnologia da informação, não é objeto do nosso estudo. Aqui estamos analisando os aspectos jurídicos, mas nunca é demais a gente recordar disso e também buscar informações nesse sentido, de como está sendo a dinâmica, todo esse procedimento de envio e de guarda de informações fiscais protegidas pelo sigilo, a fim de evitar vazamentos e uma repercussão negativa desses dados nas mãos do público ou de pessoas não autorizadas. Como outros parâmetros, nós também temos a requisição e a solicitação. São conceitos que, a semelhança do acesso
ou do que é dada, informação, eles podem importar aqui quando da análise da legalidade do compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo fiscal. Isso porque a requisição, ela pressupõe, como ocorre quando a gente fala da decisão judicial, da reserva jurisdicional, a autoridade judiciária requisitando informações, essa requisição ela pressupõe uma força coercitiva, ou seja, se o juiz, se a juíza que profere uma decisão determinando que determinada informação seja fornecida naqueles autos pela autoridade fiscal, ela sim tem que fazer. Ela tem menos capacidade menos campo para discricionariedade no fornecimento dessas informações. Por outro lado, a solicitação, ela vai pressupor, antes de tudo, um critério de discricionariedade da Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal, ela vai ter a sua parcela da análise ali para verificar se aquela autoridade realmente pode receber aquelas informações. Ela vai ter que verificar quais os procedimentos, o que é previsto na legislação para que assim ela possa proceder. Outro aspecto de relevo é que tudo isso, toda essa possibilidade de compartilhamento de informações previstas no CTN, elas também são contidas no Manual Eletrônico de Sigilo Fiscal da Receita Federal. Desde o ano passado, salvo engano, esse manual foi atualizado, ele está de forma bem didática no site da Receita Federal, para consulta de todos, e é um guia também para a própria autoridade administrativa quando da análise dessas requisições, ou melhor, das solicitações para o fornecimento desses dados fiscais protegidos pelo sigilo. Nada obstante, lá a gente encontra algumas inconsistências. Quer ver um exemplo? O Ministério Público, ele a rigor, pela análise do Manual de Sigilo Fiscal, ele teria autorização, ele teria a possibilidade de solicitar informações para a Receita Federal. E a Receita Federal teria o dever de assim entregar. Note-se que a Receita Federal, lá no Manual de Sigilo, ela fala que ela tem o dever de entregar essa informação que é requerida pelo Ministério Público Federal. Numa outra seara, a gente vai ver que, na verdade, não há nada que indique, seja na legislação ou na estrutura de precedentes formada, que indique que o Ministério Público Federal possa fazer essa requisição, que ele tem esse direito de requisitar informações. Nada obstante, ainda que o objetivo disso seja algo de interesse social, algo que possa, aos nossos olhos, soar como algo altivo, mas dentro da esfera de proteção de direitos e garantias fundamentais, não há nada que indique essa possibilidade direta de solicitação pelo Ministério Público. O próprio Supremo Superior Tribunal de Justiça entrou nessa esfera, analisou um caso concreto, nós vamos ver na próxima aula, mas eu já estou adiantando, e definiu que essa solicitação, essa requisição não poderia ocorrer. Então vejam que no site da Receita Federal, no Manual do Sigilo, que é esse guia, essa instrução para como o compartilhamento vai ocorrer, por outro lado, ele enfrenta um cotejo com a esfera judiciária que diz que não pode. Então, o contribuinte sempre fica ali, né, tendo que lidar e recorrer muitas vezes ao judiciário. Daí a importância da gente entender todo esse espectro de informações, de compartilhamento de informações. Quando a gente fala de solicitação também, para essa concessão do acesso, a autoridade fiscal, ela sempre deve atender, verificar alguns itens, alguns pressupostos, alguns aspectos. Então, por exemplo, também à luz do Manual do Sigilo Fiscal, a competência formal para receber informação da autoridade administrativa solicitante, incluindo a sua responsabilidade direta ou indireta para a condução do processo administrativo relacionado, a existência de ato formal que nomeia a autoridade administrativa, e quando se tratar de comissão parlamentar de inquérito, a CPI, se os prazos estabelecidos para investigação administrativa estão vigentes. Então, note aqui que nessas solicitações, como vínhamos dizendo,
a autoridade fiscal, ela tem essa discricionariedade, ela tem esse dever, na verdade, de analisar esses requisitos cumulativos e verificadores da possibilidade do envio de informações ou não. Ao mesmo tempo em que a gente fala de Manual do Sigilo Fiscal, falamos do Código Tributário Nacional, do artigo 198, esse mesmo artigo 198, ele vai trazer também algumas perplexidades, algumas problemáticas. No artigo 198, nós vimos o rol de flexibilização do sigilo, da possibilidade daquelas informações serem repassadas, sem necessariamente configurar uma violação ao sigilo. A representação fiscal para fins penais era um desses requisitos, é uma dessas possibilidades. Mas surge uma dúvida. Será que esse rol do artigo 198 do Código Tributário Nacional é taxativo? Essa é uma interpretação que ainda está em aberto. Alguns vão dizer, parte da doutrina vai dizer que é taxativo, é o que confere uma segurança, inclusive, maior para a proteção de dados, e outra vai dizer que não, é um rol exemplificativo. Temos, então, essa interpretação que há de ser dada para o rol do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Se for um rol exemplificativo, isso vai significar que uma lei, qualquer lei, possa vir e adentrar nessa esfera e dizer que para aquela autoridade a informação fiscal ela pode ser compartilhada. Isso acontece, por exemplo, com o próprio Ministério Público, que argumenta que a sua lei orgânica, uma lei complementar, ela prevê a não oposição de sigilo para o Ministério Público. Então, portanto, a partir daí, não poderia a Receita Federal não compartilhar dados com o Ministério Público. Mas vejam que isso é um aspecto muito amplo. Isso é algo que vai ensejar dos nossos tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, e também do hermeneuta, também dos operadores do direito, os contribuintes, de analisarem se realmente isso é possível, se é possível deixar no âmbito da proteção de dados, já que falamos tanto em proteção de dados, há essa preocupação com a proteção de dados, se é possível que qualquer outra lei posterior ela possa prever esse compartilhamento de dados fiscais sigilosos, ela possa acabar flexibilizando no fim do dia o sigilo fiscal. Se o rol for entendido como exemplificativo, vai dar uma margem para essa interpretação. Por outro lado, se a gente tiver um rol taxativo, somente aquelas hipóteses do artigo 198 vão autorizar o compartilhamento dessas informações fiscais. No fim do dia, essa flexibilização do sigilo fiscal. Seguindo nesse rol de parâmetros, nessa dinâmica de parâmetros e balizas que temos dentro do compartilhamento de dados fiscais, quando olhamos para as normas infraconstitucionais, as normas legais, a Lei Complementar 105, portanto, então, ela vai trazer algumas balizas, alguns indicativos de como esse sigilo bancário ele vai ser lidado, ele vai ser até mesmo flexibilizado pelas instituições financeiras, no caso. Dentro da Lei Complementar 105, os artigos de maiores expressões para essa análise que fazemos são os artigos 5º e 6º, que foram objeto até de controle de constitucionalidade também, como vamos ver na próxima aula. Mas é, por exemplo, por imposição do artigo 5º, que as instituições financeiras vão informar, têm o dever de informarem para a Receita Federal operações financeiras que são realizadas pelos usuários dos seus serviços, pelos seus clientes. Então, se há uma operação suspeita, há algo relacionado a uma transação bancária, financeira, feita que tem alguma inconsistência, a instituição financeira ela deve repassar essa informação à Receita Federal, para que a Receita Federal, dentro da sua competência, da arrecadação, de proteção da arrecadação tributária e de fiscalização, ela possa aferir os elementos daquelas operações e, então, verificar se há alguma tentativa de sonegação fiscal, por exemplo, ou mesmo dentro da esfera da legalidade, alguma transação, alguma operação que foi feita sem o pagamento dos tributos ou com um recolhimento a menor
por exemplo. O artigo 5º, ele também vai dizer que a Receita Federal é o órgão dentro da administração tributária competente para ter em suas mãos as informações fiscais protegidas pelo sigilo. Isso quer dizer que as informações fiscais, elas vão estar dentro do escopo da União, dentro da Receita Federal, elas vão estar centralizadas na Receita Federal. Essa é uma forma de evitar que esses dados, essas informações, sejam espraiados a perder de vista. Então, delimitamos um órgão específico competente para tanto e, a partir daqueles ditames da cooperação entre os fiscos, que vemos lá no artigo 37 da Constituição Federal, seja autorizado esse envio de informações para os fiscos locais, os fiscos municipais, distritais, estaduais. Então, veja que a própria lei complementar, ela vem com esse gatilho, essa proteção, nada obstante fale de sigilo bancário. E aí, recordamos novamente que esse sigilo bancário, na verdade, vai se transformar em sigilo fiscal. Então, são as mesmas informações, mas no âmbito de proteção diferente, de conceitos de sigilo diferentes. O artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, ele, por outro lado, vem trazendo uma possibilidade de um acesso incidental. Vamos só retornar um ponto? O artigo 5º, antes do artigo 6º, o artigo 5º, ao mesmo tempo que vai dizer essa centralização das mãos da Receita, ele vai possibilitar que haja um acesso que é chamado de acesso sistêmico. Ou seja, é um acesso pela autoridade fiscal que vai conter montantes globais, valores globais, sem muita informação detalhada, delimitada sobre aquela operação financeira. Então, quando a instituição financeira enviar para a Receita Federal essas informações, esses dados, e ela faz isso dentro de um ambiente de tecnologia, não por e-mail, não um simples envio de carta, por exemplo, ela vai fazer de uma forma em que haja informações genéricas, porque às vezes a partir daquilo ali, com essas informações, a Receita consegue buscar dentro do seu sistema outras que vão ser complementadas, vão complementar e não precisa mais de maiores detalhes. Ela mesma consegue ir atrás e conseguir coletar essas informações necessárias para dentro ali da sua competência. Contudo, se ela assim não conseguir, o artigo 6º vem, então, com uma possibilidade de um acesso incidental, é chamado acesso incidental. Esse acesso incidental, ele vai dar maior possibilidade, ele vai abrir o leque para que essa autoridade obtenha informações mais detalhadas. Então, não há um montante global exatamente, ele vai ter ali informações mais consistentes, mais detalhadas e vai poder juntar aquilo ali tudo no âmbito do seu procedimento de fiscalização. Esse acesso ele é regulamentado pelo Decreto 3.724 de 2001, onde no âmbito desse decreto, é dentro desse decreto que vai ter o procedimento ali mesmo, como ele vai ocorrer, mas é o artigo 6º da Lei Complementar 105 que faz essa autorização inicial para que, uma vez não conseguindo a Receita Federal, não bastando aquele acesso sistêmico, aquele acesso sistêmico, acesso geral, ela possa, então, proceder com esse acesso incidental. E esse acesso incidental, ele vai ensejar um procedimento, um processo administrativo prévio também, sempre tentando aquilo ali que a gente falou dessa proteção, de respeitar determinadas garantias. Nunca, jamais, esse compartilhamento não deveria ocorrer sem ter procedimentos prévios, sem ter uma possibilidade de aferir o controle posteriormente. O artigo 6º, portanto, dá esse segundo passo. Artigo 5º é o primeiro passo, o artigo 6º é o segundo passo para acessar essas informações fiscais protegidas pelo sigilo. Vamos testar os nossos conhecimentos adquiridos nessa aula? É hora do nosso quiz. Sobre o acesso sistêmico a que se refere a Lei Complementar 105 de 2001,
A lei do sigilo bancário. Letra A, refere-se à segunda etapa no fluxo do compartilhamento. Letra B, pressupõe a centralização das informações na Receita Federal. Letra C, impede o envio de informações à Receita Federal. Ou letra D, fornece informações detalhadas ao órgão solicitante. E aí, sabem a resposta? A gente falou agora no último momento sobre isso. A resposta eu tenho certeza que está na ponta da língua. A resposta certa é a letra B. Ela pressupõe o acesso sistêmico, pressupõe a centralização das informações na Receita Federal. O acesso, quando a gente fala do acesso sistêmico, vamos recordar aqui que é um acesso geral. Ele não é um acesso incidental, ele é um acesso prévio, é aquele acesso previsto pelo artigo 5º da Lei Complementar 105. Então, ele se refere ele toca ali montantes globais das informações fiscais, das informações protegidas pelo sigilo bancário, né, de operações financeiras ali sob a guarda das instituições financeiras. Então, portanto, por isso, a gente não pode falar que o acesso sistêmico ele é a segunda etapa. A segunda etapa é o acesso incidental. Por outro lado, se verificarmos aqui a letra C, impede o envio de informações à Receita Federal? Não, que ele é justamente uma forma de enviar as informações bancárias para a Receita Federal, para que a Receita Federal, a partir dali, dê continuidade ao uso à utilização, ao tratamento daquelas informações protegidas pelo sigilo, que passam a ser protegidas pelo sigilo fiscal. E, quanto à letra D, fornece informações detalhadas ao órgão solicitante. Mesma coisa, a mesma lógica. O acesso incidental vai fornecer maiores informações, o acesso sistêmico ele vai pairar ali sobre um panorama genérico daqueles dados, daquelas informações. E ele vai pressupor a centralização das informações na Receita Federal. Falamos também que o artigo, o dispositivo, ele dá essa preferência à Receita Federal, até por um critério não só de tocar ali a proteção de dados, para também não espraiar aqueles dados a perder de vista. Então, elegeu a Receita Federal como um órgão competente para receber aquelas informações e, dali, ela verificar a possibilidade ou não, analisar, fazer o cotejo para ver se essas informações podem seguir seu fluxo para as outras entidades, para outros órgãos ou mesmo outros fiscos, como estadual, distrital, municipal. Vamos para a nossa segunda pergunta? As hipóteses de compartilhamento previstas no artigo 198 do Código Tributário Nacional, letra A, são taxativas. Letra B, há entendimento de que são exemplificativas. C, são exemplificativas conforme jurisprudência pacífica dos tribunais. Ou D, o rol em verdade é previsto por instruções normativas da Receita Federal. Só tem resposta fácil também, vamos conferir? B, há entendimento de que são exemplificativas. Vamos lembrar aqui também, novamente, que o artigo 198 não tem o entendimento pacífico, não podemos considerar como entendimento pacífico quanto à taxatividade desse rol, do artigo 198. Há entendimento para ambos os lados, que são taxativos, ora, e ora que são exemplificativos. Então, não podemos considerar como algo pacífico, como afirmar são taxativas, sim, mas sim que há entendimento de que são exemplificativas daquelas hipóteses. E nessa linha, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais, não é possível afirmar porque não é pacífico. E o rol em verdade é previsto, letra D, né? O rol em verdade é previsto por instruções normativas da Receita Federal, também não é verdade, nem poderia deixar de ser. Aqui teríamos uma ilegalidade, algo para ser discutido, se assim o fosse, né, no âmbito judicial, do Poder Judiciário. Por quê? Isso tem que ser previsto em lei, né? Não podemos admitir, é uma premissa que não podemos ter como verdadeira, de que a instrução normativa, atos, normas infralegais prevejam um rol desse nível, dessa magnitude. Ele tem que estar previsto, sim, em lei, ele tem que ser uma lei que consiga, até por critérios mais de modificações que não possam ocorrer como ocorrem no âmbito de uma instrução normativa. Preciso ter um pouco mais de segurança e isso, com certeza, advém com o procedimento legislativo. Outro ponto importante dentro desse quiz, pessoal, que é importante, que é interessante a gente recordar aqui, assimilar um pouco, é que o artigo 198, ele traz
essa hipótese desse rol, né, ele traz o rol, e há um entendimento também que foi no âmbito dentro de um parecer da Advocacia Geral da União, à época assinado pelo, então, AGU, que era o hoje ministro Dias Toffoli, em que se entendia que esse rol do artigo 198 não é taxativo, mas exemplificativo. Daí a autorização para que o Ministério Público, por exemplo, pudesse, com base na sua lei orgânica, com base na Constituição, quanto às suas competências, pudesse acessar essas informações, pudesse requisitar essas informações ou, dependendo de como a gente vê, solicitar essas informações. Então, vejam como ainda reforçando esse caráter não uníssono, não consolidado, tanto dos entendimentos quanto a esse rol. E ele é uma das medidas mais cruciais, de maior relevo, de importância grande mesmo, quando a gente trata do compartilhamento de dados. É algo que vai precisar ser definido muito em breve. Vamos para a nossa terceira e última pergunta. Sobre os limites do compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Letra A. A finalidade não é um critério limitador ao compartilhamento. Letra B. A Receita Federal pode opor o sigilo aos órgãos de controle externo. Letra C. A requisição de informações pelo Estado enseja sempre o interesse público. Ou a letra D. A previsão em lei é necessária. Vamos ver a resposta? Letra D. A previsão em lei é necessária. A semelhança do que estávamos falando sobre o rol as hipóteses de compartilhamento de dados ali sem encarar o sigilo, sem ensejar o sigilo fiscal, ou sigilo bancário, né? Mas no caso o sigilo fiscal, a previsão de compartilhamento, ela deve ser prevista em lei. É uma maior segurança também que a gente vai ter em todo esse caminho que estamos percorrendo do compartilhamento de dados. Lembrem-se também que lá no artigo 37 da Constituição Federal vai ter a previsão não só do compartilhamento, no mesmo dispositivo, é o compartilhamento entre as administrações tributárias, e esse compartilhamento ele vai poder ser previsto em lei ou convênio. Aqui não está mencionando o convênio, é uma fase de discussão também sobre se de fato poderia ser assim, apesar de nada obstante, apesar de estar previsto na Constituição, mas o fato é que tem que sim ser uma previsão em lei, a Constituição assim delimita. Não poderia ser a letra A, que trata da finalidade, não é um critério limitador ao compartilhamento, porque a finalidade, na verdade, ela vai ser um dos pressupostos de proteção ao compartilhamento. Então, não pode haver um compartilhamento de dados fiscais sem uma finalidade, ou não poderia haver, também é discutível. A rigor, para a proteção desses dados, para a proteção das garantias e direitos fundamentais dos indivíduos, a finalidade, ela deve ser obedecida. E a finalidade aqui, pessoal, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma previsão de aquele recebimento de informações, ele tem que estar ligado à competência daquela autoridade. Ele, a rigor, não pode receber, a autoridade não pode receber aquelas informações e enviar para uma outra finalidade que não seja aquela inicial. Ele não pode, sob o pretexto de utilizar a informação no âmbito para verificar, por exemplo, uma infração administrativa, no âmbito de um processo administrativo disciplinar, de um PAD, e pegar aquela informação e enviar para um outro tipo de finalidade que não aquele dentro do processo administrativo disciplinar. Isso não poderia ocorrer. Sabemos que acontece na prática justamente porque o tema ainda está carecendo de mais investigações, de mais definições. Mas, a rigor, se pegarmos todos os elementos protetivos e de garantias, fundamentais ou não, essa finalidade ela deveria sim ser atendida. Por outro lado, a Receita Federal ela não pode opor o sigilo aos órgãos de controle, sobretudo externo. Também trouxemos o Tribunal de Contas da União e a dificuldade que a auditoria realizada dentro do tribunal enfrentou por conta dessa oposição ao sigilo pela Receita Federal e que depois foi modificada e inclusive positivada ali no 198, no artigo 198 do Código Tributário Nacional, quanto aos incentivos fiscais, às imunidades tributárias relacionadas à pessoa jurídica. Então, essa oposição do sigilo
via de regra, pela Receita Federal aos órgãos de controle, ela não pode ocorrer. Mas sempre destacando aqui, não é que ela ocorra ao bel prazer da Receita Federal ou dos órgãos de controle. Ela também obedecerá parâmetros, mas previamente sim, ela pode, a princípio ela pode ocorrer. E a requisição de informações pelo Estado enseja sempre o interesse público? Nem sempre. O interesse público, de fato, também é um pressuposto, mas vamos ver também ao longo da próxima aula que o interesse público ele deve obedecer parâmetros. Não é porque é interesse público, o interesse coletivo, o interesse social que essa requisição de informações ela vai sempre ocorrer. Até porque, no cotejo entre requisição e solicitação de informações, a requisição ela pressupõe, ela tem de antemão a autorização pelo judiciário, né? Então, uma requisição feita pela autoridade judiciária, por exemplo, enquanto a solicitação, ela tem a margem de discricionariedade da Receita, a solicitação, ela vai envolver a possibilidade, a autorização legal para que aquela autoridade realmente receba ou não. E a requisição, não, ela tem menor grau de discricionariedade, a Receita, a autoridade fiscal, e também tem um âmbito de maior força do que a solicitação. Então, ela mais um dever, enquanto a solicitação é um poder de, eventualmente, enviar aquela informação fiscal protegida pelo sigilo ou não. Fizemos, então, as nossas 3 perguntas para aferir o nosso conhecimento sobre essa temática de compartilhamento de dados fiscais sigilosos, que é uma temática espinhosa, uma temática difícil. Vimos aqui a dificuldade quanto às interpretações, se o rol do artigo 198, agora famoso rol do artigo 198, é de fato há uma interpretação sedimentada, seja na jurisprudência, seja na legislação sobre isso. Vimos que não. E vimos que isso é um dos fatores que enseja alguma insegurança jurídica quanto ao compartilhamento e quanto à verdadeira se há realmente uma proteção de dados dos contribuintes, né, dos indivíduos aqui. Em paralelo, também vimos que a Lei Complementar 105 é a lei do sigilo bancário e é uma lei que, apesar de tratar do sigilo bancário, ela se conecta a todas as informações, ou pelo menos a maior parte das informações fiscais. E isso porque temos o fluxo de envio de informações bancárias sob a guarda das instituições financeiras para a Receita Federal. E quando essas informações são repassadas, elas são passam a ser protegidas pelo sigilo fiscal. E aqui temos 2 tipos de acesso dentro dessa estrutura normativa da Lei Complementar da Lei Complementar 105 de 2001. Uma é o acesso sistêmico do artigo 5º, em que a gente vai transitar só por informações, panorama de informações, digamos assim, informações que são referentes a valores globais, a montantes genéricos, sem maiores detalhes, e no segundo passo, caso necessário, o acesso incidental, que vai ensejar um acesso mais detalhado, um acesso com maiores informações que as instituições financeiras, os bancos e derivados vão ter que enviar para a Receita Federal. Vão ter que conceder esse acesso, vão ter que fazer o envio dessas informações. E lembrando também, sempre, que o que há por trás desse compartilhamento é esse cotejo entre o interesse social e interesse público identificado não tem muito tempo. Se compararmos se fizermos aqui uma análise de como o sistema tributário tem se desenvolvido, como a dinâmica toda, como todo o processo de análise constitucional, não só o tributário, mas do direito em si, como ele vem se desenvolvendo, podemos considerar que essas modificações não são tão novas, não são tão antigas assim. Elas começam ali nos idos dos anos 2000, efetivamente, e até hoje estão sendo intensificadas e a gente está debatendo aqui cada vez mais como elas vão tomar realmente forma, até quais são os limites dela. Então, a gente passa lá atrás para esse interesse social, esse interesse coletivo, essa necessidade de proteção à arrecadação, ao combate ao crime organizado, ao combate à lavagem de dinheiro, ao terrorismo, que, vejam, são itens de primeira necessidade, são itens que ninguém vai dizer que não tenha uma preocupação, toda a sociedade, toda estrutura estatal e coletiva tem interesse no combate,
Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente passa por uma outra esfera em que assume que há essa flexibilização do sigilo, em que se assume que há essa flexibilização do sigilo, em que há essa possibilidade de compartilhamento de dados fiscais, bancários, protegidos pelo sigilo bancário, mas, ao mesmo tempo, cresce as indagações sobre como aferir se essas informações elas estão sendo, de fato, compartilhadas, enviadas de uma forma que as garantias de outro lado, as garantias e as proteções individuais, elas estejam sendo preservadas. Não podemos deixar de esquecer que quem pode muito, não pode tudo. O Estado, ele pode muito, mas não quer dizer que ele pode muito. A possibilidade de acesso às informações fiscais, aos dados, eles dizem respeito tanto a esse interesse coletivo que falamos, mas ele, do outro lado, há um interesse público também em que a nossa privacidade, a nossa intimidade seja preservada. E isso só é possível no tempo de massificação de dados se tivermos parâmetros, se tivermos pontos de partida e de chegada para verificar, para fazer o controle desses dados que pertencem a nós. Nada obstante, tem a importância para o impacto social, eles também, antes de tudo, pertencem a nós. Na próxima aula, então, vamos tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, os aspectos que elas se aplicam ao compartilhamento de dados fiscais e as suas limitações, e vamos também tratar dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, muito importantes para a gente entender aqui e finalizar esse cotejo de informações dentro do compartilhamento de dados protegidos pelo sigilo fiscal. Muito obrigada e vejo vocês lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.